telespectadores da TV Comunitária, Canal 6 da NET do Rio de Janeiro, caros ouvintes da Rádio Mundial News FM, está entrando no ar mais um programa Imprensa Livre, em parceria com o Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária aqui do Rio de Janeiro. O tema de hoje é educação. Vivemos um período onde todos afirmam, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, que educação é a prioridade a ser investida para desenvolver a economia e a sociedade brasileira. Temos até um lema nacional chamado Pátria Educadora, que todos estão discutindo, para o bem ou para o mal, todos estão discutindo. Temos também a novidade que não é de agradar a todos, né? Afinal de contas, o governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão, anunciou que vai dar um robusto aumento de 0% para os profissionais da educação em 2015 e um outro robusto aumento de 0% em 2016. Ou seja, a categoria está feliz da vida com essa dádiva que o governador Pezão está dando aos profissionais da educação. Isso sem falar do seu correligionário do município do Rio de Janeiro, que também trata com todo carinho e respeito os profissionais da educação. Para esse debate de hoje, para esse bate-papo de hoje, estão presentes aqui Lucas Hipólito, professor de Física da rede estadual, Colégio Júlia Kubitschek, e também coordenador geral do CEP, Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, Marta Moraes, professora de História do Colégio Estadual Professor Murilo Braga, também uma das coordenadoras gerais do CEP aqui no Estado do Rio de Janeiro, meu amigo Paulo Ascioli, jornalista já de velha guarda, batalhador da imprensa livre, do livre debate e da democracia nos meios de comunicação, onde nós vamos aqui bater esse papo. Então, quero agradecer a presença de vocês, a gente começar aí pelo Lucas, dando as suas palavras iniciais, depois a Marta e aqui meu amigo, coroando essa abertura, Paulo Roberto Ascioli. Boa noite. Bem, boa noite, professora Marta. Boa noite, professor Lucas. Muito obrigado pela presença. E a Rádio Mundial News agradece, né, a presença de vocês aqui, para que a gente faça um debate coroado com muito êxito. E eu, como eu costumo dizer, sempre que as pessoas vêm aqui, né, sejam bem-vindos outra vez, que voltem sempre. E nós estamos muito felizes em poder tê-los aqui para poder colocar, como eu disse aqui em off para vocês estão aqui para colocar tudo para fora, mostrar a realidade, o que está acontecendo com os professores dentro do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí, de novo, pela presença. A gente que agradece, né, esse espaço para poder discutir. A gente tem uma pauta extensa, a gente acabou de vir de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde a Secretaria de Educação dá o seu informe anual, é cobrada pela Comissão de Educação, e a Marta, inclusive, fez uma excelente fala no momento, e a Secretaria sempre apresenta um quadro que parece que está tudo às mil maravilhas, né? Né, Marta? Acho que até você podia dar um informe bem de qual foi a sua fala, qual é a postura da Secretaria. Bom, boa tarde a todos, boa tarde. Nós é que agradecemos esse espaço, porque é um espaço onde a gente vai divulgar a luta da categoria, né, e o que nós estamos aprovando e reivindicando junto ao governo do Estado. Hoje nós tivemos uma audiência pública, infelizmente, nessa audiência pública, o que foi colocado mais uma vez é que o Estado não tem dinheiro e reafirma a questão do 0% que não tem condições de reajuste. Então, nós deixamos claro hoje, na audiência pública, junto à Comissão de Educação, junto a todos os deputados, que é impossível que um professor e um funcionário da rede do Estado do Rio de Janeiro termine 2015 sem nenhum reajuste salarial. Nós hoje temos uma realidade em que nem o piso nacional o governo está cumprindo. A categoria da educação do Estado do Rio, ela recebe no seu piso, no seu vencimento, no que a gente chama de nível 1, para a população entender, que é o nosso plano de carreira, hoje nós recebemos menos do que o piso nacional, que é a lei. E um estudo assim, imediato do IPCA e do INPC, nós temos uma perda salarial de mais de 20%. Então, o que nós estamos cobrando não é nenhum absurdo, nós estamos cobrando reposição de perdas, uma reposição
imediata de 20%, é o nosso reajuste salarial. Então, é isso que estamos cobrando do governo e, como disse muito bem o Madureira, não dá para aceitar que o discurso da prioridade da educação seja apenas em período eleitoral. A prioridade da educação tem que se mostrar na prática, porque esse discurso da educação ser prioridade em momentos de eleição, nós já estamos cansados e a categoria tem dito em todas as assembleias, nós não vamos aceitar pagar a crise. A educação não vai aceitar pagar a crise. Não pode estourar no colo da educação, nem dos Exatamente. trabalhadores no geral, nem muito menos em parte sensível da sociedade como é a educação. Com certeza, com certeza. O governo sempre acaba jogando para cima da gente questões que são, inclusive, de responsabilidades deles. Uma das coisas mais sensíveis para a categoria, por exemplo, é a questão dos sábados letivos. O governo prevê 7 dias de sábados, onde a gente teria que trabalhar, porque, segundo eles precisam garantir os 200 dias letivos, coisa que já é garantida, né? Mas, na verdade, eles nos impõem a presença aos sábados, e as orientações que são enviadas para as escolas, para as direções, elas são dúbias, por exemplo. Então, para garantir os 200 dias letivos, que é uma responsabilidade do governo, joga e conta em cima da gente. Não há a menor garantia de pagamento de hora extra, de pagamento. Os funcionários, inclusive, são obrigados a ir à escola nesse dia, que não é dia da carga horária deles. Então, esse é mais um exemplo de como o governo joga as suas responsabilidades para as costas dos trabalhadores. Exatamente. Então, essa semana, eu vou aqui desenvolver um pouco. Essa semana nós tivemos 2 notícias, praticamente uma atrás da outra, né? Teve audiência com o governador Pezão, em que ele falou que é impossível dar algum reajuste para a categoria, e logo depois, questão de dias depois, já saiu no dia falando sobre já a previsão para 2016, dizendo que também é 0%. Então, acho que desse assunto específico, essa questão de uma coisa é recuperar as perdas, outra coisa é o aumento salarial. Quer dizer, como que nós vamos convencer a sociedade, como é que nós vamos chamar a sociedade para fazer ou tentar demover o governador desta posição? Porque não é possível, não dá para, por mais crise que estejamos passando, não é possível aceitar esse discurso que não vai dar nada para os profissionais da educação, porque nós já sabemos que tem um setor aí do Estado que basta ameaçar que vai entrar em greve que o governador vai lá e dá aumento. Então, como é que vocês pensam trabalhar essa questão de vencer essa barreira do 0% em 2015 e do 0% em 2016? Nós não vamos aceitar ficar sem reajuste em 2015 e 2016. Muito ruim o que saiu na imprensa, a fala do governador na audiência, de que é impossível garantir reajuste, porque nós sabemos que isso é uma questão de vontade política, é uma questão de prioridade. Então, nós temos algumas situações que demonstram, por exemplo, enquanto o profissional de educação recebe R$ 8,00 de auxílio alimentação, o profissional do Tribunal de Justiça recebe R$ 45,00 de auxílio alimentação por dia. Nós recebemos 8. E nada contra. Acho que fazem muito bem em pagar 45, só que tem que ser para todos os profissionais. Se tem auxílio educação para os profissionais da Justiça, tem que ter também uma política de reajuste salarial para todas as categorias. Então, nós estamos numa luta. No dia 16, nós vamos às ruas. Nós temos uma assembleia marcada no dia 16, na ABI, às 11 horas da manhã. E nós marcamos, e fizemos uma discussão na última assembleia, e vai ser setembro de luta. Nós tiramos essa política que vai ser setembro de luta. O que significa isso? Os profissionais de educação vão às ruas exigir seus direitos. Vão às ruas dizer que nós não temos como sobreviver sem reajuste em 2015, sem reajuste em 2016. Afinal, nós pagamos aluguel, pagamos transporte, alimentação. Então, nós vamos denunciar a população, mostrar à população que após 25 anos de magistério, por exemplo, um professor ganha pouco mais de R$ 2.000. E dizer à população que, se comparar a formação que eu tive que fazer para entrar no Estado como professora, é a mesma formação que o engenheiro fez para entrar no Estado.
E É verdade. por que essa diferença salarial? Por que um engenheiro tem um salário X no Estado, que tem a formação de 3º grau, nada contra o engenheiro, pelo contrário, mas por que essa diferença? Pois é, o governador vai escutar a voz da categoria, porque Exato. foi, na verdade, uma enorme provocação. Nós recebemos por boatos de que havia um índice em torno de 6 a 9% no semestre passado. O governo sinalizou que a educação seria a única área que ia receber algum reajuste esse ano por comprometimentos, de que ele queria garantir pelo menos a reposição da inflação, e ele nos prometeu nessa audiência que esse ano ele ainda iria garantir a reposição da inflação, nesse ano pelo menos, iria garantir pelo menos a inflação esse ano, mas ele disse que não era possível, mas agora ele vai escutar a reação da categoria, porque não é possível que essa situação se estabeleça. A gente vai acabar pagando a conta da crise, e essa crise não fomos nós que trouxemos para cá. O governo tem uma situação boa, é um dos governos que tem o menor índice de pagamento de funcionalismo no país, então esse não é um problema desse Estado, por exemplo, ele tem condição. A questão é vontade política. Se é uma questão política, vai ser pelas ruas. E aí a gente tem, no dia da Assembleia que foi anunciada pela Marta, dia 16 de setembro, uma paralisação integral de toda a rede estadual. O professor Lucas, professora Marta, pelo que eu escutei anteriormente esse programa, né? Eu tive uns dias aí fora, essa questão do zero aí, do 0% aí que o governador disse a vocês, eu penso da seguinte maneira, né? O governador Pezão simplesmente disse o seguinte, que o aumento para vocês está tão próximo de acontecer quanto a pornografia está longe do erotismo. Essa seria, não, mas é isso mesmo. O que ele está dizendo, o que eu entendo é que o aumento está tão perto de vocês quanto a pornografia está longe do erotismo. Isso é o que dizem. Eu queria mandar um recado aí para o governador Pezão. Governador, eu sou jornalista há muitos anos, viajei o mundo inteiro, eu tive em diversos locais e presta bem atenção no que eu vou dizer para o senhor. No Japão, o único profissional que não se curva ao imperador é o professor. São ordens expressas do imperador. É o único profissional que não se curva ao imperador, é o professor. Porque, segundo o imperador, se não fosse o professor, viu, governador? Ele não estaria lá administrando aquele país que tem que, a cada dia nós vemos mais crescer com cultura e educação. E lá, governador, o professor é o profissional mais bem pago do Japão. Chama-se professor. Essa questão da valorização do profissional da educação, eu acho que ela acaba revelando, eu como sou da área de professor de sociologia, eu acabo tendo uma acesso a determinados tipos de informação e de análise que a gente tem que cada vez mais estar divulgando, né? Está cada vez mais espalhando. Mas veja bem, a Marta comentou essa questão do porquê que para os profissionais da educação é 8% e para a justiça é 45%. Nós vivemos num país, a impressão que dá, que privilegia as instituições punitivas. É uma estrutura montada no Estado brasileiro que entende que o melhor remédio para a maioria da população é a prática ou a pedagogia da punição. Tanto é que a gente vive hoje a discussão de baixar a maioridade penal para 16 anos como forma de combater a violência. O discurso é sempre esse, é a lógica punitiva. Não se trabalha a lógica educativa, preventiva, que necessariamente passa por uma valorização do profissional de educação, pela valorização do professor, pelas melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, formação integral e continuada, bancada pelo Estado, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que também começar a conversar, que a formação continuada ela tem que ser bancada pelo Estado, e não o professor tirar do seu bolso. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa também debater com a sociedade. Mas veja, voltando, eu quero insistir nessa discussão do 0%, porque veja,
é 0% de aumento. O prefeito nem se manifestou ainda, né? Não disse nem sim, nem não. E não nos recebe. E não recebe, e nem recebe a categoria. Além dessa questão do 0%, o Lucas já levantou aqui, tem a questão dos sábados letivos. Nós temos no município a questão da reestruturação, que era bom o Lucas também dar uma abordada sobre isso aqui. Nós temos a questão da maioridade penal que está sendo colocada, nós temos a questão da escola sem partido, que é uma forma disfarçada de cercear a democracia e cercear também a livre pedagogia dentro da escola. Então há um conjunto de coisas em andamento que a gente precisa estar desenvolvendo com a sociedade. Mas não podemos perder de vista exatamente, no meu modo de ver, esse desleixo, porque dizer que vai dar 0%, falava que era deboche, mas eu acho que isso é além do deboche, né? É o completo descompromisso, né? Isso revela qual é a postura dos governos com a educação. Se fala muito da questão da valorização dos profissionais de educação. No fundo, está se descaracterizando a própria profissão. Se você for pegar todas as iniciativas que a gente está combatendo, e eu posso detalhar com mais calma mais adiante, no fundo, o que a gente está fazendo é um desmonte da escola pública como ela era. Porque o que a gente entende como escola pública? Escola pública não é escola para pobre, não é escola do Estado. A escola pública é um espaço público, político, inclusive, onde você prestava concurso, tem autonomia, elegia direções, elegia equipes de coordenações. De alguns anos para cá, uma série de dispositivos dessa escola pública estão sendo retirados. Por exemplo, as eleições já não acontecem mais. Então, a direção da escola, que antes era alguém da comunidade, que exercia o papel de autoridade, de coordenação do processo, agora é uma pessoa voltada para cima. É uma pessoa indicada pelas secretarias para fazer o trabalho de coerção. Cargo de confiança. Exatamente. E a gente sabe, eles fazem processos de seleção internos hoje em dia dentro da categoria, que parece que dá uma cara, né, de uma coisa mais técnica, de as pessoas podem concorrer a esses cargos, mas, na verdade, o que está acontecendo é que os profissionais são subornados, porque recebem aí uma gratificação para ocupar essa posição, passam por todo um processo de formação técnica. Parece que a questão é toda técnica, mas não é mais política, percebe? Então, ele está fracionando a nossa categoria, que antes era uma categoria unitária, agora a gente já tem as pessoas que são desse cargo aqui de coordenação, então eles já ganham uma gratificação. Ele criou uma série de escolas, isso o município também, escolas especiais, escolas de referência, escolas experimentais, onde os profissionais também recebem uma gratificação. A gente está recebendo cada vez mais avaliações externas, né? Como bem a Marta falou lá na audiência, a gente não tem medo de avaliação. Quem trabalha com educação trabalha com avaliação, essa é uma parte fundamental do nosso trabalho. Porém, essas avaliações externas, na verdade, elas estão servindo mais para controlar o nosso trabalho do que propriamente para realizar uma avaliação da qualidade do ensino. Então, a gente está aqui defendendo uma escola autônoma. Hoje, o processo de perda de autonomia nas escolas é algo muito grave. Então, aquele professor que era um formulador, que tem autonomia no seu trabalho, ele hoje passa por um processo muito preocupante e que temos uma grande resistência da categoria. E, graças a isso, a gente consegue ainda fazer com que esse espaço seja um espaço de pensar, de formar, mas querem transformar a escola num mero espaço de reprodução sem pensamento, né? Então, isso é muito sério e nós queremos deixar claro para o governo que nós, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, que nós não vamos aceitar uma escola sem autonomia. A autonomia professor é algo fundamental. E não vamos aceitar também governos, porque o governador Pezão, ele tem um processo diferente que ele está, pelo menos ele está recebendo. Porque negociar significa você ceder. Sentar na mesa para conversar, e propor, né? E resolver questões. Esperamos que ele resolva, vamos pressionar para que esse reajuste saia e que nesse momento os profissionais sejam recebidos, porque é inconcebível que um prefeito não receba a categoria organizada, não receba o sindicato, e é inconcebível que, um ano e tanto depois, uma categoria que realizou uma greve continue a ser descontada na rede municipal. Então, isso faz parte de um processo de autoritarismo que nós não vamos aceitar e que vamos às ruas denunciar, como sempre fizemos. Esses descontos, eles inclusive estão vindo mês a mês, já somam muito mais do que o próprio período que a gente teve de greve. Na verdade, é mais uma forma dele
coagir a gente contra qualquer tipo de outro movimento. A prefeitura, ela já deu muito a forma dela de atuar politicamente com relação à educação. Inclusive, é mais radical do que o Estado. Eles estão reestruturando escolas. Qual é a ideia para eles? Né? Vamos fazer a coisa funcionar melhor, não é isso? É isso que é o discurso dos caras. Gestão. Exatamente, de gestão, que é um discurso que parece técnico, mas ele é totalmente político. Só que ele é político, a gente olhando, né? É uma política muito própria da forma gerencial empresarial de lidar com a gestão pública. Então, assim, o que ele está fazendo com a reestruturação? Várias escolas que iam lá da educação infantil até o ensino fundamental 2, quer dizer, você poderia pegar todo o percurso de um estudante ao longo de toda a sua vida até ir para o ensino médio, elas estão sendo fracionadas. Então, você vai ter escola só de Fundamental 1, escola só de Fundamental 2, escola só de educação infantil. Qual é o problema? Várias comunidades já estão se levantando contra esse processo, porque a prefeitura vem e impõe o processo. Avisa a direção, olha só, sua escola vai virar de Fundamental 2. Nem com as direções esse processo tem sido discutido. Então, famílias inteiras que estavam planejando toda a sua vida escolar dos seus filhos, suas filhas, ficando completamente desconcertadas, porque tem regiões onde não vai ter escola de Fundamental 1 ou de Fundamental 2. Ou seja, vai ter que deslocar para outra região, Exatamente. É mais gasto, é mais... E ele está destruindo escolas que têm uma identidade. Aí é que está a questão da visão gerencial, que apaga a visão humanista, inclusive. A visão humana daquele processo, daquela escola. Outro lado também que a gente vê a questão do desastre da política educacional para essa área é política para os funcionários técnicos e administrativos. Cada vez mais a máquina tem sido enxugada, né? O número de funcionários tem caído muito. A gente fala isso porque o nosso sindicato é um sindicato unificado, que representa também os técnicos administrativos, tá certo? E a política tem sido de terceirizações. Né? Por que a escola não pode ter lá um porteiro que todos os estudantes conheçam, que tem uma relação afetiva? A gente entende que o conjunto dos profissionais de educação, que inclui os técnicos administrativos, tem um papel educacional também. Mas na cabeça dos governos, não. Terceiriza, porque gerencia melhor. E, na verdade, o que está acontecendo agora? Não estão sendo pagos. Então, a gente vê que o verdadeiro objetivo não era gerenciar melhor. É você colocar pessoas numa situação de emprego mais precária ainda, que na hora do aperto são eles que respondem. Então, já está tendo muito corte, que são funcionários que não estão recebendo pelo não pagamento dos repasses da terceirização. De certa forma, isso também é uma forma de enxugar gasto, né? Sem você dúvida. reduz gasto, vai melhorar a gestão. Aí tira lá o estatutário, porque ali é um custo fixo. Você tira o custo fixo, bota o custo variável, que você paga quando quer, quando bem entende, você está reduzindo gastos e, na verdade, a redução de gasto ela é equivalente à produção de valor. Então, bem ou mal, isso é mais uma forma de exploração do trabalho dentro da máquina pública. Há um Estado que, segundo o próprio governador Pezão, o Estado está falido, enxugar a máquina é o que é de melhor para ele. A merenda escolar, aquela questão, logo quando ele assumiu, a primeira canetada que ele deu é tirar a fralda dos velhinhos. A fralda descartável foi a primeira canetada. E acabar com as farmácias populares. E tem acusações mais graves aí. Os restaurantes populares, esse de R$1 aí, só serve um pedacinho de carne agora, porque tem que enxugar tudo. E você colocou uma coisa muito importante em relação a provas prontas. Isso eu pelo menos estou falando aqui, tanto da área estadual quanto da área municipal. Né? Provas prontas e tudo mais que você disse que pode se reportar de novo, eu considero que eles acham que o professor virou massa de manobra deles. Sem dúvida. Massa de manobra, olha aqui, ó. Eles são massa de manobra, vamos fazer isso. Tá aqui, professor, a prova que o senhor vai dar é essa, o senhor vai aprovar sim, porque nós temos que dar vagas. Essa política veio do César Maia, no caso das escolas municipais. Na verdade, a criatura, porque ele é o criador, a criatura, que é o atual prefeito Eduardo Paes, está seguindo a risca. Na verdade, veio lá do norte do planeta. Com um discurso político diferente. Ele tem um discurso político diferente, mas ele aprendeu com o criador dele, né, a fazer esse discurso político e tornar também os professores massa de manobra. Uma coisa importante, a nossa Constituição, ela garante que todo trabalhador, né, tem direito a um reajuste anual.
Então, nós reivindicamos há muito tempo aqui no Estado a database. Todo trabalhador tem que ter uma database. Não tem no Estado do Rio de Janeiro. Até hoje nós não temos no Estado uma database. E todo ano é esse sofrimento. Por quê? A educação ela é vista como gasto. Ela tem que ser vista como investimento. Ela não pode ser vista como gasto. Então, infelizmente, todos os diferentes governos veem a educação como gasto. Na hora de enxugar, vamos enxugar onde? Enxugar na educação pública. Ninguém quer enxugar nos cargos comissionados, nos grandes contratos com a Rede Globo, como a gente vê aí o projeto Autonomia, que tem uma parceria, é dinheiro público sendo desviado para a empresa privada. Então, isso é que tem que ser revisto. E não o salário de professores e funcionários, que já é tão pouco, e não a redução no investimento da educação pública. Porque isso também é algo que está casado. Você tem uma desvalorização dos profissionais e da educação como um todo. Hoje, a rede pública do Estado do Rio, ela tem um problema estrutural de falta de investimento. Desde quando chove, a escola fica inundada, ou goteiro, ou salas de aulas abandonadas, sem condições, como a gente viu agora em São Gonçalo. Por quê? Porque a educação é vista como algo menor, que só é lembrada, infelizmente, no período eleitoral. E o governo ele até explica. Ele diz, não tenho dinheiro por causa da crise. Até a venda de petróleo do Irã foi citada na nossa audiência, porque jogou o preço para baixo. Eu ouvi falar Mas ninguém disso aí fala em também. auditoria da dívida pública, por exemplo. A dívida pública é uma indústria de fazer dinheiro. Onde tem auditoria pública, inclusive com processos legais dentro do processo democrático atual, houve processo de redução de dívida de até 60%, 70%. Por quê? Porque aquilo é uma caixa preta da caixa preta. Ninguém fala em taxação de grande fortuna, ninguém fala de reforma tributária real no Brasil, porque quem paga mais imposto no Brasil são as pessoas das camadas mais populares. É a base da pirâmide. Exatamente. Então, tem muita coisa para se falar antes de querer sacrificar a educação. Verdade. A professora Marta tocou num assunto importante. Professora, sabidamente, 90% do povo brasileiro não leu a nossa Constituição. Aquela mesma Carta Magna que está acautelada lá no Congresso Nacional, que deveria ser lavado com criolina, deveriam lavar aquilo lá com criolina, porque os acontecimentos, os noticiosos aí, o que nós vemos a mídia mundial falar a respeito disso, né? O que acontece? 90% do povo brasileiro não sabe, não conhece os artigos principais, que é o 1 e o 5º da Constituição brasileira, esse que nós estamos exercendo aqui agora, nesse momento. Entende? Então nós temos uma Constituição rasgada, ela tinha sido rasgada, agora ela foi jogada no lixo. Haja vista o que aconteceu aí com os acontecimentos com o presidente, que nem lá deveria estar sentado mais. Se ele tivesse um pouco de vergonha na cara, ele deveria abandonar o cargo. Ele está dizendo, não, eu vou, mas levo muitos comigo. Então ele é réu confesso. Ele é réu confesso. A partir do momento que ele disse uma coisa dessa, ele é réu confesso. Onde um presidente do Senado tem 21, responde a 21 processos, está querendo fazer conchava agora com a presidente da República, para não ser citado na Operação Lava Jato, que já está citado, está querendo tirar o corpo fora. Esses homens rasgaram essa Constituição que a senhora se referiu agora. E a resposta de vocês, da professora Marta, do professor Lucas e da categoria, é a rua. Sem dúvida. É a rua. Não tem outra resposta a não ser nada, a não ser a rua. É botar o povo na rua mesmo, para dizer, opa, nós estamos aqui, nós somos professores, somos educadores, precisamos ganhar. Porque se vocês dependerem do governador Pezão e da Constituição, que eu elegantemente chamo de Carta Magna, né? Que a população brasileira desconhece, não tem, é 0% mesmo, professora. A cara de pau é tamanho, Marta, só para antes de você fazer o comentário, eu sou do tempo, não sei nem se o Lucas participou dessa época, quando o Fernando Henrique Cardoso fez a campanha dele, a primeira campanha dele para presidente da República, teve a do Collor, né, que era aquela tradicional campanha da locomotiva atropelando a burocracia, atropelando o Estado, porque ia modernizar tudo, porque privatizando tudo ia se resolver. Essa foi a primeira campanha do Collor.
Aí depois veio a primeira campanha do Fernando Henrique Cardoso, que ele dizia abertamente, vamos privatizar, porque privatizando nós vamos melhorar saúde, educação, segurança pública e acabar com a corrupção. Essa era a bandeira, os 5 pontos da campanha do Fernando Henrique. Qualquer um pega no YouTube e vê essa campanha, né, dos 5 pontos. Aí a gente vê hoje, o mais engraçado é ver esses mesmos que lá atrás disseram, vamos privatizar tudo, que vai melhorar tudo, eles privatizaram tudo, não melhoraram nada, né? Privatizaram tudo, não melhoraram absolutamente nada. E foram eles, inclusive, que introduziram no país a meritocracia como tal hoje está funcionando no sistema educacional brasileiro. Foi através do seu Fernando Henrique, do PSDB, do Serra, do Aécio Neves, que copiou o modelo norte-americano, botou aqui no Brasil, vamos instalar a meritocracia como forma de análise, de gestão para desempenho e qualidade. Beleza. Aí o mais engraçado disso tudo foi que 2010, se eu não estou enganado, quando o governador ainda era o Cabral, que ele quis mexer no plano de carreira dos professores, a ministra, o que se equivale à ministra da Educação nos Estados Unidos, deu uma declaração dizendo o seguinte, ó, essa coisa de meritocracia que nós implementamos aqui nos Estados Unidos não serve para porcaria nenhuma, arrebentou com o nosso sistema educacional. E nós estamos implementando o mesmo modelo no Brasil. O mesmo modelo no Brasil. O que acontece é que ela comprou a ideia, mas não leu o texto. Aí chegou lá, mandou rasgar o texto, que não valia nada. O problema com a meritocracia é que a gente acaba numa roubada, né? Quem é contra o mérito dos alunos? Quem é contra o mérito, numa maneira muito geral? Mas a real é que não existe meritocracia nenhuma. Todos esses processos são processos de controle do nosso trabalho. Isso é que eu acho que tem que ficar muito claro. Porque colocar provas de avaliação, quem está avaliando? Quais são os critérios? Quem estabelece? A gente tem que lutar contra essa ideologia tecnocrática que acha que só tem uma forma de gestão possível. Na verdade, a gente vive desde os anos 90 para cá uma grande crise, porque parece que só tem uma forma de sociedade possível. E isso se reflete na gestão pública também. Então, não existe apenas uma forma de sociedade possível, não existe apenas uma forma de gestão possível, e não há respostas técnicas. Todas são políticas. O que a gente está vivendo agora é um massacre dessa ideologia técnica. Agora a categoria se levanta. A rede municipal ficou 20 anos sem fazer greve, 20 anos acompanhando, desde outras gestões passadas, passando por César Maia, passando agora por Eduardo Paes, engolindo, levando a seco todo esse processo, vendo o seu trabalho sendo descaracterizado, a falta de valorização dentro das escolas, desrespeito, violência, e a gente irrompeu com uma greve maravilhosa que arrastou essa cidade depois de 2013. O que tocou o Rio de Janeiro foi a educação pública. E a gente teve passeata de 70 mil na rua, que não era só profissional da educação, porque a população escutou a gente, 100 mil, a população escutou a gente, final de ano ainda estava na rua 100 mil. E a gente vai levantar de novo. É uma política que, na verdade, tira a autonomia do professor e funcionário e cria um controle muito grande sobre esses profissionais. O que a gente quer lembrar ao governo, seja ele a nível nacional, estadual, municipal, porque é uma política de Estado, é que a escola não é fábrica. Parece chavão isso, mas a gente tem sempre que repetir. Não tem como tratar a escola como se ela fosse uma fábrica e os alunos como se fossem clientes. Então, é isso que a gente quer deixar claro. A escola é um espaço de formação. Exatamente. Isso é fundamental que o governo lembre. E o professor como massa de manobra, como foi citado agora. Fica uma impressão de que a educação é um serviço. Eles estão mudando a ideia de educação como direito para a educação como serviço. E isso influencia todo o processo. O grande problema que a gente está vivendo hoje passa exatamente por isso. Essa visão, essa ideologia por trás do que está reformulando todo o sistema educacional. A gente tem que estar muito atento a isso, como ela falou bem. Isso é uma política de Estado. Todos os governos têm implementado. E virou uma fábrica de geração de índices de aprovação. Isso. O que é o IDEB? Como é que se calcula o IDEB? É a partir de provas de avaliação institucional e a partir de índices de aprovação e reprovação. Se eu te dou um bônus se a tua escola bate a meta, o que os professores vão se sentir? Pressionados a aprovar mais. A gente tem, de novo, uma aprovação automática, só que agora mascarada. É o que está acontecendo. E leva a distorções graves. Nós tivemos uma situação de direção de escola que foi de tal forma pressionada para atingir as benditas das metas
que ela estava modificando o resultado. Isso aconteceu. Aí, qual foi o resultado disso? A diretora foi exonerada. Resolve-se da maneira mais simplista e covarde, né? Compactuar com o crime. Muito ruim, muito ruim. Uma situação E dessa, alunos que são preparados, adestrados para a realização da prova. Quando o que nós defendemos é uma educação de qualidade, como recebe o filho, o neto do governador, do prefeito. Garanto que na escola do filho do prefeito, você não tem lá uma política de redução de grade, uma política onde se valoriza apenas matemática e português, né? Porque são disciplinas fundamentais, mas todas são fundamentais. Então, que tipo de avaliação é essa que você adestra o aluno e tira do aluno, isso aí é roubar o direito do aluno a uma verdadeira educação de qualidade? Que essa palavra de qualidade, a qualidade virou um senso comum hoje, uma coisa que, na prática, os governos não buscam e, pelo contrário, tem destruído a educação pública no Brasil como um todo. Na realidade, o quem mais sofre, o alvo de estudo é o aluno. É o aluno, esse é o mais prejudicado. E eles falam o tempo todo, né, que a gente está aqui para trabalhar pelo aluno. O tempo todo é o discurso deles. Na verdade, eles são os maiores prejudicados. Obviamente, a gente é prejudicado, mas a gente entende que quem está sendo prejudicado é quem não está sendo atendido por essa escola pública. O Lucas abordou um aspecto que eu acho que é importante, porque a gente precisa identificar onde é que a coruja está dormindo, né? Porque, na verdade, é isso. Eles estão usando um discurso ideológico de que o serviço público no Brasil não funciona. E se a gente for olhar no geral, se a gente for criterioso, o serviço público no Brasil realmente é uma porcaria, com raras exceções. Mas veja, qual é a solução que eles estão dando para o serviço público? É essa lógica que o Lucas apresentou, que o serviço público tem que ser uma excelente prestadora de serviço. É o desmonte daquela visão de que servidor público, ele está servindo ao seu país, à sua sociedade, ele não está prestando um serviço. Embora exista a prestação de serviço efetiva em determinadas ações, mas o servidor público e o serviço público, na sua essência e conceitualmente, ele não tem esta visão de prestador de serviço. Então, acho que eles pegam um aspecto ideológico, que é a péssima situação do serviço público no Brasil, para justificar o desmonte e substituir por essa lógica, como fizeram nas privatizações. Não dá lucro, é só corrupção, vamos privatizar que vai resolver o problema. Então, eles pegam agora o serviço público, que realmente tem. Nós não podemos também tapar os olhos, achar que o serviço público no Brasil é uma maravilha. Não é. Existe situação que precisa ser resolvida. A solução que os liberais estão dando é introduzir essa lógica de prestação de serviço e de gestão, de qualidade de gestão e da satisfação do cliente. Isso é a solução que eles estão dando. E estão impondo. Sim, né? essa e falam em redução do Estado o tempo todo, como se a gente tivesse um Estado muito inchado. A gente tem dados comparativos de que o gasto público no Brasil é depreciado, inclusive. Exatamente. Se você fizer uma comparação com outros países, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em dia se chama senso comum. Então virou um senso comum falar que o serviço público é uma porcaria e que o privado é melhor. Nada garante que um serviço privado vai funcionar melhor do que o público, especialmente porque o público está nas mãos de governantes que estão jogando ele lá para baixo. Como é que eu vou avaliar se o serviço público funciona bem se ele não é garantido pelo seu próprio garantidor? Eles não garantem o nosso trabalho. Então, de fato, a gente também não consegue dar conta das necessidades do serviço público. Não dá para fazer essas comparações. Então, o senso comum trabalha na questão da meritocracia. O senso comum diz que o nosso discurso, Paulo Freire, é ideológico, o deles é técnico. Exatamente. Então a gente tem que vencer barreiras do senso comum. Por isso que eu venho defendendo muito que a gente tome muito cuidado com a luta contra a meritocracia, porque às vezes a gente perde essa luta por causa da palavra mérito. A gente tem vários problemas do senso comum. Na cabeça do pai e da mãe que está em casa, a palavra mérito é traduzida como o seguinte: se tem mérito, meu filho vai ter qualidade. Esse é o raciocínio do senso comum, né? O senso comum trabalha com isso. Se o professor é melhor, ele tem que ganhar mais. Mas essa frase, que parece tão simplória, né, tão óbvia, né? Primeiro, o que significa um professor melhor? Isso não está dito na frase. Exatamente. Quem vai dizer que é melhor? Quais são os critérios? Quais são as implicações de você criar todo um sistema, todo um aparato para poder dizer quem é o melhor?
Então, esse o professor melhor deve ganhar melhor, coisa que eu não concordo, que eu acho que uma categoria unida deve receber unida também, mas mesmo essa frase que parece tão simples, ela não é nem um pouco simples. A gente tem que sempre escapar das armadilhas do senso comum. Sim, mas como é que vai se avaliar quando um professor é melhor do que o outro? Não vejo como se... Não há como. E como você fazer essa distorce o avaliação? sistema. Pergunta no Distorce. judiciário se tem meritocracia na hora de você discutir o vencimento, número de processos julgados. se vai ter meta? Vai ter bater meta de número de Tem meta lá processos? no judiciário? Quero Não, saber. E aconteceu assim um caso, isso é um caso que é bem ilustrativo. O professor, ele tinha numa escola uma nota na avaliação da época de nova escola, que era uma outra gratificação também baseada em avaliação externa. Aí tinha um professor que tinha uma nota 5 numa escola e 0 na outra. É o mesmo profissional. Então, é o tipo da distorção. Agora, eu lembrei de uma coisa interessante, importante aqui, que é a questão de quando você diz o serviço público é ruim. Agora, o senso comum é de que não tem dinheiro. Existe uma crise, então não tem dinheiro. Engraçado que, para o lucro do banqueiro, o dinheiro continua a existir, né? Os banqueiros continuam com Lucros lucro aí enormes. mais de 70%. Não é lucro cessante, é lucro incessante. Exatamente. Aí, incessante. aí eu volto a dizer, né? Qual é a opção que está se fazendo? A opção que está se fazendo no Brasil e em vários países, mas estamos falando daqui, é a opção pelo capital financeiro, a opção pelos banqueiros, enquanto a educação fica em 20º plano. A gente fica muito triste de ver que as pessoas compram esse discurso. Isso que é muito triste. Eu vejo profissionais da própria secretaria que acreditam, por exemplo, nesse projeto. Eles realmente acreditam. Estão convencidos de que essa é a saída. Ideologicamente. Eu tive na minha escola uma funcionária que acompanha a escola, né, da GID, a gestão democrática, né, da escola. Ela veio explicar, por exemplo, como é que se calculava a meta da minha escola. A minha escola é uma escola central, uma escola muito conhecida, o Júlia Kubitschek, não bateu meta 2 anos seguidos. E as professoras também ficavam todas revoltadas. Nossa, como nós não batemos a meta. Aí ela foi explicar como é que se calcula a meta. A minha escola tinha que tirar 1,8. Tirou 1,6. Aí eu virei para ela e perguntei: que números são esses? Como é que calcula o número? Ela me mostrou a fórmula. Aí eu perguntei: mas por que é assim? Ela não sabia explicar. Simplesmente deram a fórmula para ela pronta e ela não sabia explicar. Só executa. Só executa. E eu perguntei, inclusive, o seguinte: eu venho da área de física, que é uma ciência experimental. Toda ciência experimental lida com uma coisa que se chama margem de erro. Aí eu perguntei: qual é a margem de erro de vocês? Porque se for 10%, talvez a minha escola realmente não batesse. Mas se fosse 20%, a minha escola podia estar incluída. Não tem margem de erro. Então não é sério. Você não faz medida de qualquer coisa sem margem de erro. Por isso que eu insisto, esse projeto ele não mede qualidade de educação, ele não mede qualidade das escolas, ele está ranqueando as escolas, mas por outros critérios, as escolas que obedecem mais. Exato. Isso é muito Antigamente grave. essa avaliação era feita pelos alunos, né? Eu me lembro, eu fui estudante, né? E nós alunos diziam assim: poxa, aquele professor é bom. Aí o outro: não, mas eu não gosto dele porque ele fala muito alto e ele dá carão, não sei o quê. Então a discussão era entre os alunos. A avaliação que se fazia era entre os alunos. E eu fico estupefato em saber o seguinte: você é melhor do que a professora Marta? Ou a professora Marta, eu não sei qual é a cadeira que ela História, né? Quer dizer, não há como comparar. Mas, digamos, eu sou professor de física também. Aí eu digo: vem cá, eu sou melhor que você? Por quê? Como vai haver, como vai se mensurar uma coisa dessa? Não, e pior é que joga professores contra professores, profissionais contra profissionais, Agora, recorta a nossa categoria. O aluno, lógica da sim, o aluno competição. sim é aquele que pode avaliar. Agora ele vai dizer se ele tem empatia pelo aquele professor, se ele gosta, mas não a avaliação técnica. Como eles Isso querem não é um impor, processo de avaliação. Quem conhece a avaliação sabe que é difícil avaliar. Eu falo para estudantes: aquela nota que eu te dou é um elemento da minha avaliação. Aquela não é a avaliação. Aquilo é um número. Fulano tira 5, ciclano tira 5. Eles são iguais? Não. Então, quando a gente faz a avaliação, e é o conselho de classe no final do ano que avalia se aprova ou se não, porque no fundo é isso que conta. Quando, né? Exatamente. Quando faz isso? Pois é. Então, assim, nos conselhos, é o conselho que decide a aprovação ou reprovação a partir de uma série de elementos.
As provas são apenas um desses elementos. Então a gente sabe que essa discussão não é séria quando eles não fazem um debate sério sobre avaliação. E uma das coisas mais sérias da avaliação é que a avaliação diagnóstica, que é esse tipo de avaliação que a gente está falando, é você fazer um diagnóstico, a gente pode fazer em sala com os estudantes também. Mas nenhuma avaliação diagnóstica pode ser levada em conta numa nota final, porque ela vicia o próprio processo de avaliação. E eles estão fazendo exatamente isso, colocando o nosso salário em jogo, verba para a escola em jogo. Então, essas avaliações, definitivamente, elas não estão medindo qualidade, elas estão simplesmente controlando o nosso trabalho. Agora, só para fechar, é uma coisa que assim, é o pulo do gato, né, na verdade. Porque você tem uma situação onde o Estado ele se desobriga de criar uma política educacional, ele se desobriga de criar uma verdadeira política de reajuste salarial, ele fica trabalhando com gratificações para quem tem mérito. Para a população, o que passa? Você não teve aumento salarial porque você não atingiu as metas. Metas muitas vezes ligada a uma infraestrutura que o Estado não forneceu. Então, é o pulo do gato porque o Estado, a sociedade começa a culpar o fracasso do aluno, é a responsabilidade do professor ou do próprio aluno. O fracasso da escola é responsabilidade do professor. E o Estado se desresponsabiliza. Você que não teve o mérito. Então, é uma verdadeira disputa pelo dinheiro público, né? Trabalhando com essa ideia. O dinheiro público vai para quem merece. Só que os pais, e os pais têm que perceber, é importante que os pais acompanhem essa discussão, por exemplo, da avaliação externa, essa nota que o aluno passa a receber, se o filho deles assinar a prova, não precisa fazer. Se ele assinar a prova, já tem garantido lá um ponto. Que avaliação é essa? Na verdade, passa para a sociedade uma ideia de que o mérito está sendo criado, está sendo cumprido, está sendo buscado, mas, na verdade, você está fazendo um ataque à educação e o aluno não tem o direito àquela formação. E, ainda por cima, o professor recebe a culpa pelos baixos salários. Ele é que não... Ou a escola. Só para dar um detalhe, eu estive em Minas Gerais uma vez e eu vi um número na porta da escola. Eu falei, gente, que número é esse? Era a nota da escola. Você imagina a influência de uma nota baixa, por exemplo, numa comunidade escolar. Essa ideologia chega a esse ponto. Meu filho não vai estudar ali. Meu filho não vai estudar aqui. Essa escola é ruim. Isso destrói o processo. Não, e sem contar que isso abre a porta para você fechar a escola. Era a nota da escola. Não, isso era abre bom, a porta para você fechar a escola. Exatamente. Você diminui o número de Esse escolas. número era bom ou era ruim? Era um 5.6, alguma coisa assim. Mas eu me lembro isso. Era um número grande estampado ali. Como bom ou ruim esse número? Olha, ninguém vai achar que uma nota 5.6 é bom. Eu quero 10, não é isso? Certo. Mas, de qualquer maneira, pode botar uma nota boa, uma nota ruim. Eu não quero nota de escola. Isso não faz sentido para a gente. Isso só atrapalha o processo pedagógico. Acelera o desmonte, na verdade. Exatamente. E chega no ponto de desmontar fisicamente. Porque esvazia a escola, você não vai botar o filho naquela escola, aí você vai ter várias regiões dentro das cidades onde a escola fisicamente vai desaparecer. E aonde mais precisa, onde Exatamente. a comunidade carente precisa de escolas funcionando. Esse número aí, se fosse entre 8 a 10, né, deveria ter sido no governo Aécio Neves, né, lá em Minas. Do lado da casa dele. Né? Provavelmente. Tem um assunto aqui que a gente tem que abordar, que é importante também, que é a campanha contra a censura que o filho do deputado... não é porque na rádio eu dei um apelido a ele, mas aqui na TV eu não vou falar, não. Do filho do deputado Bolsonaro, que ele está na Câmara de Vereadores querendo aprovar o projeto que ele chama Escola Sem Partido, que quando na verdade a gente sabe que quando se lê o projeto a gente vê que ali é uma verdadeira intromissão do Estado na autonomia pedagógica e também uma restrição democrática do ponto de vista do debate das ideias. Nós temos que deixar claro isso para a sociedade, que o que está em jogo não é se tem partido ou se não tem partido. O objetivo, o conteúdo, o suprassumo do projeto é proibir assuntos dentro das escolas. Eu acho que isso é um negócio que a gente precisa também abordar aqui na... Com certeza, isso é mais uma parte do processo de controle do nosso trabalho, mas agora é um controle ideológico do nosso trabalho. O que esse projeto pressupõe, na verdade, de novo, ele dialoga com o senso comum.
De novo, porque fala escola sem partido. A gente vai o quê? Defender uma escola partidarizada? Ninguém aqui está falando nisso. E, na verdade, o próprio projeto de lei não fala em partido especificamente. Ele fala em discussões políticas. E trabalha com mais uma coisa do senso comum. Parece que todos os professores são de esquerda, revolucionários, querendo fazer a cabeça dos alunos para ir para a rua. Quem dera, né? Quem dera que fosse Os isso. professores, justamente por uma escola ser pública, ela garante a entrada de todas as matizes ideológicas. E é isso que, na verdade, se interessa para uma escola, que as matizes ideológicas estejam presentes. Isso acontece. Uma das piores coisas que também pode existir é uma pessoa achar que vai impor uma ideologia para estudante. Estudante não é bobo, não. Eu, quando faço debate com estudante, eu sou muito tranquilo. Eu escuto primeiro, faço ressalvas, pontuo. Eu tenho uma experiência de vida talvez um pouco maior em certos assuntos, então eu pontuo. Fiz um debate numa escola, minha escola tem 95% de estudantes mulheres por causa de ser uma escola de formação de professores do Fundamental 1. Né? Isso é uma coisa tradicional. Um dia tive que fazer debate nas turmas e eu propus, vocês querem fazer um debate sobre machismo? A demanda delas foi enorme, enorme. Elas precisavam falar e eu escutei. E eu fui escutando muitas coisas. E olha que tinham falas até que pareciam machistas de umas ou de outras, mas elas mesmas se travando. E quando eu fiz uma semana inteira esse debate, a aceitação foi enorme, porque é uma demanda que parte delas, percebe? Marta e Lucas, é bom aqui aproveitar nesse momento, reafirmar aí o calendário, né? Vocês falaram do Setembro de Lutas, Assembleia dia 16 de setembro na ABI, é bom reafirmar esse calendário, divulgar, né, para as pessoas terem conhecimento do que está previsto de ação para enfrentar esse período aí, né? Nós temos o Setembro de Lutas em defesa dos profissionais de educação, dos direitos dos profissionais de educação. E aí nós organizamos um calendário, nós temos uma assembleia no dia 12 da rede municipal, o local ainda não está confirmado, e a rede estadual, nessa linha do Setembro de Luta, nós temos essa assembleia, dia 16, fundamental a participação da categoria. Nossa assembleia é aberta também aos alunos, aos pais dos alunos maiores, claro, que queiram contribuir. E depois nós vamos fazer um ato na porta da Alerj. Sim, aproveito para, como o Madureira insistiu muito, faça um chamamento à categoria, vamos à Assembleia, todos à Assembleia, da rede municipal, da rede estadual, a presença de vocês é fundamental junto com o sindicato. Quem faz o movimento é a categoria dentro das escolas e nas ruas. Então, todas as assembleias do dia 12 e do dia 16. A Alerj também está apresentando uma característica diferente da que passou no governo Cabral. Ela vem derrubando, como derrubou agora, o veto do governador Pezão ao aumento do piso salarial dos jornalistas. O governador Pezão vetou e a Alerj foi lá e derrubou o veto. Os deputados, né? Mas o todo-poderoso Jorge Pisciani, que fez lobby a favor dos jornalistas, que eles agradecem, né, deputado? Você não fez mais do que cumprir sua obrigação, derrubou o veto. E vocês têm mesmo que segurar ali, botar a boca no trombone mesmo. Evidentemente, a gente prega isso aqui sem que haja distúrbios, violência, nenhum tipo de... né, dessas coisas que nós vimos nos movimentos de 2013, e imprensar mesmo esse pessoal da Alerj. Eu não sei como isso vai chegar aos mãos do governador. Fatalmente, se chegar, ele vai vetar, que ele já disse que é 0%, mas a Alerj tem derrubado a maioria dos vetos do governador Luiz Fernando Pezão. Tomara que ele mande o 0 e a Assembleia bote os 20, que a gente vai ficar... É opinião individual, gente? Por favor. Olha só, ele falou 0. Evidentemente, os professores vão à rua. Ele, com certeza, vai oferecer. Ele vai nos receber Ele vai em setembro. ter que oferecer alguma coisa. Nós temos uma nova audiência. Ele não é louco de oficialmente dizer que é 0%. Seria loucura do governador Pezão fazer isso. Ele vai oferecer alguma coisa. Nós temos uma nova audiência em setembro. Então, depois do nosso Setembro de Lutas, eu acredito que a conversa vai ser outra, né, Marta? Sim, temos certeza que o governador, quer dizer, apostamos que o governador ouça a nossa categoria na rua, a reivindicação justa da nossa categoria, apresente um índice, no mínimo 20%, que é o que nós reivindicamos. Governador, não transforma isso num Setembro Negro. Transforme num Setembro Verde, que é a esperança do país. Tem 2 sentados aqui. É a esperança do nosso país.
E essa esperança é dada para essas pessoas que estão sentadas aqui. A categoria é grande. E volto a repetir o que eu disse aqui no programa. Olha o Japão. Lá, professor, não abaixa a cabeça para o imperador, não. E não é aqui que eles vão abaixar a cabeça para o senhor, governador. Meus caros amigos telespectadores da TV Comunitária Canal 6 da NET, TVC Rio, nós estamos chegando à final de mais um programa em parceria com a Rádio Mundial News FM, onde a gente traz, através do Imprensa Livre, debates candentes da sociedade, atuais, analíticos. Afinal de contas, o programa vai ao ar uma vez por semana, então a gente faz um jornalismo analítico, um jornalismo verdade, onde a gente está aqui conversando com os convidados. Hoje, o Lucas, professor de Física, a Marta, professora de História, meu amigo Paulo Roberto Tassioli, e eu, JC Madureira, também professor de Sociologia da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Gostaria de pedir aqui as considerações finais aqui da Marta, do Lucas e do Tassioli, para a gente encerrar mais esse importante, mais uma edição do programa Imprensa Livre, em parceria com Rádio Mundial News FM, a TVC Rio, Canal 6 da NET. Bom, primeiro queria agradecer muito o espaço, acho que isso é muito importante. Como consideração final, eu queria chamar a atenção das pessoas, que muitas pessoas estão assustadas com a conjuntura política, sentindo que a gente está vivendo uma onda conservadora. Eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização na sociedade muito grande, que pode cair para um lado, pode cair para o outro, pode. A gente vê riscos, mas a gente, nesse momento, tem que ter a coragem de ir para a rua, de assumir as nossas posições e de defender, puxar a educação pública para frente como carro-chefe de um movimento de transformação na sociedade brasileira. Porque a gente está em contato direto com as classes populares e a gente recebe sempre esse clamor por mudança. Então, eu acredito que a gente não está num período ruim, a gente está num período crítico. E um período crítico pode apontar para diferentes caminhos. A gente é que precisa puxar e apontar o que a gente defende. Tá certo? Eu gostaria de lembrar ao governador que a categoria dos profissionais de educação é uma categoria respeitada. Então, esse índice de reajuste é algo que demonstra a valorização da educação. Ele tem que apresentar algum índice e lembrar que nós temos contato com nossos alunos, com os pais dos alunos, e esses nos respeitam. Já foi feita enquete, é uma categoria que é respeitada. É importante que o governador lembre disso. No mais, eu quero agradecer o espaço. Essa é uma oportunidade para nós, que é fundamental, conversarmos com a população e debatermos ideias e apresentarmos nossas propostas. Para finalizar, chamamos a categoria mais uma vez para a Assembleia, é fundamental. E a história se nós olharmos a história da luta da educação, a nossa história é pautada sempre na rua. Participamos dos fóruns das instituições e das mobilizações nas ruas. Então, faz parte da nossa história, mesmo que estejamos num momento delicado, delicado no sentido de que existe um recrudescimento de algumas posturas muito autoritárias, como, por exemplo, a redução da grade curricular de Sociologia e Filosofia, mas nós não deixamos de apostar o nosso retorno às ruas e a conquista das nossas reivindicações. Bem, portanto, aí dado, governador, o recado ao senhor. E eu acredito que o senhor vai retroceder nesse 0%. Eu acho que uns 30% teria bom, porque eles estão pedindo 20%, né? Mas chegasse a 20% seria bom para os professores, né? Volto a insistir, é uma categoria que todos nós dependemos dele. Eu agora vou fazer um cursinho, vou ter que ter um professor. Depois eu sou bacharel em Ciências e Letras, sou jornalista, mas eu continuo estudando. Eu vou fazer um cursinho. Quem está lá é um professor. Se ele não estiver lá, eu não aprendo. Entendeu? E quero agradecer também à Rádio Mundial News. Em meu nome, nós agradecemos demais a presença de vocês, né, por a gente levar esse debate aqui. E voltem sempre. As portas estão abertas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos estar aqui para discutir em outros momentos o Setembro Verde ou um setembro pelo menos mais alegre do que... Uma cor que não seja negra. Não, rapaz, preste atenção no politicamente correto. Um setembro que não seja obscuro. Esse é o justo. Pessoal, é um prazer receber a sua audiência, a sua paciência com o programa, que está em casa nos assistindo. Até ao próximo programa. Um abraço.